Meu querido irmão, minha querida irmã, como está você? Tudo bem? Tudo bem aí? Boa noite para você que está nos assistindo aí. Chegou o momento do nosso videozinho aqui do Reavivados e hoje nós estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Reavivados, que está hoje justamente no capítulo 60 de Salmos, que é o Salmo 60, que a gente vai rapidamente conversar um pouquinho. Você leu o Salmo de hoje? Já leu esse Salmo? Se você não leu, eu gostaria que você não fosse para a cama hoje dormir sem antes ler esse Salmo, que é um Salmo que tem o poder de nos levantar, tem o poder de nos dar vigor novamente, o poder de trazer energia ao nosso coração para a gente continuar a jornada, que é tão difícil. Então as palavras desse Salmo são palavras de oração feitas pelo rei Davi, que agora já é rei de Israel e Judá. E elas vêm do fundo do coração desse homem. Essas palavras no Salmo 60, elas não são uma peça de museu para a gente visitar, para a gente dissecar. Não tratam apenas do passado, são palavras vivas. São palavras dinâmicas e servem para todos os filhos e amigos de Deus de todas as eras. O que está acontecendo aqui no capítulo 60 de Salmo é que Davi está muito longe de Israel e Judá. Ele era um rei e estava guerreando para as bandas da Mesopotâmia, muito distante, procurando anexar terras à sua coroa. E nesse ínterim ele recebe uma notícia muito triste, que machuca muito seu coração. A notícia de que Edom, uma das nações vizinhas de Israel, havia aproveitado a oportunidade que Davi estava longe e havia entrado e atacado Judá pelos lados do sul, tendo êxito. Isso faz o Davi cair ajoelhado, prostrado, e ele ora essa oração. Essa é uma oração onde ele fala palavras duras. Mas embora ele use palavras duras, inclusive a Deus, ele fala: o Senhor nos rejeitou, o Senhor nos dispersou. Mas as palavras não são palavras de repúdio a Deus, de abandono a Deus. São palavras de quase assim uma ira formidável. E Deus aceita isso quando nós derramamos o nosso coração diante dele e fazemos algumas perguntas. Tentamos entender algumas coisas que nós ainda não entendemos. Então é isso que está acontecendo aqui. Interessante que ele usa aqui no verso 2, por exemplo, a expressão: tu abalaste a terra. A ideia de um terremoto balançando tudo, sacudindo tudo. É assim que Deus é visto aqui pelo rei Davi. O Senhor está balançando tudo, sacudindo tudo. O Senhor está fendendo a terra. Parece que não vai ficar nada em pé. É interessante que Davi de fato conhecia Deus. Não esse Deus pós-moderno que nós ultimamente conhecemos. Esse Deus que é legalzão, que sempre favorece a gente. O Deus da Bíblia, ele é bom, ele é amoroso, ele é gentil, mas às vezes ele balança a terra. Ele sacode a terra, sacode os homens, inclusive ele balança os seus amigos. Mas a ideia de Deus abalando a terra e sacudindo não é para destruir os seus filhos, é balançando a fim de que permaneça apenas aquilo que não pode ser abalado. Essa é uma lição difícil da gente compreender. E mais difícil ainda é de aceitar. Quando Deus balança tudo ao nosso redor, tudo perto de nós, balança inclusive a nossa vida. Mas quando Ele faz isso, é para permanecer em pé, permanecer firme apenas aquilo que é essencial, aquilo que é vital para a nossa vida. Porque a gente vai colocando muletas, sabe? A gente vai colocando escoramentos na nossa vida e às vezes Deus balança com o seu terremoto para ficar apenas o nosso coração, para Ele nos usar assim, sem muletas. Isso é muito lindo da gente falar, difícil de entender e mais difícil ainda é da gente aceitar quando isso está perto de nós. Mas Deus responde, a partir do verso 7, Deus responde. Deus entra em cena, sabe? Davi está aflito, derramando o coração, e Deus aparece e Deus fala algumas coisas. A primeira coisa que Deus fala é que a herança de Israel e Judá permanece. Os limites continuam mesmo, as fortalezas de limites
são as mesmas. Ele meio que reproclama a herança de Judá e Israel, mas Deus também ele tem uma resposta onde ele coloca os inimigos do povo de Deus no seu lugar. É maravilhoso isso. Ele fala aqui, por exemplo, que atiraria a sandália dele sobre Edom. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Essa é uma figura de linguagem utilizada quando o dono do escravo atirava a sandália ou atirava o sapato para o escravo pegar. Deus está dizendo assim: a Filístia, esse Edom aí, são os meus escravos. Eles não podem, eu sou o Senhor deles. Eles não são mais fortes do que eu. É isso, Salmo 60, Davi, ele está dizendo que ele conhece a glória e conhece o poder de Deus. Ele sabe que o homem não pode livrar, ele sabe que o homem não pode salvar, mas ele sabe que a glória e o poder são de Deus. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Uma coisa, querido e querida, é a gente gloriar no poder de Deus. Gloriar no poder de Deus. Outra coisa, muito diferente e mais desafiadora, é quando nós avançamos confiando no poder de Deus. Nós passamos boa parte da nossa caminhada religiosa nos gloriando no poder de Deus, nos maravilhando com o poder de Deus, com as obras de Deus, mas agora nós precisamos avançar confiando nessa glória e nesse poder de Deus. E esse avançar não é você sair de casa, não estou mandando você sair de casa, sair por aí andando, não. É avançar com o seu coração crendo, com o seu coração confiando de que no Senhor nós faremos proezas. Eu gosto. Aqui termina, o Salmo termina e eu vou terminando também. No verso 12, o Davi fala: no Senhor nós faremos proezas. Se você pegar o verso 12 e colocá-lo junto com o verso 1, é uma coisa muito interessante, eu até anotei aqui. Porque o Salmo termina não com o inimigo invadindo. O inimigo, no verso 12, ele não é o invasor, como no verso 1. No verso 1, o inimigo está invadindo, mas no verso 12, o inimigo está sendo invadido. O que aconteceu aqui? Davi, ele é um homem que confia tanto em Deus, que depois de saber da derrota, da tragédia, do infortúnio, das perdas, ele está se levantando dizendo: a minha mão está empunhando novamente a lança para a guerra. Quando a minha mão age e está em ação, ela não deixou de crer. O Senhor, com seus pés, vai pisando os inimigos. Nós não estamos em guerra literal, mas uma guerra espiritual e talvez uma guerra psicológica, onde requer que nós, como Davi, possamos nos levantar e dizer: nós faremos proezas em teu nome, Senhor. Se o inimigo antes nos feriu, visitou a nossa casa, visitou o nosso coração, semeou tantas tristezas e angústias, depressão e medo, agora somos nós que vamos invadir o inimigo, porque no Senhor nós faremos proeza. Que o Senhor ajude você, meu querido, ajude você, minha querida, a se levantar e cantar e orar, dizendo: no Senhor as proezas, os atos de vitórias serão certos. Que Deus te abençoe, fique bem, fique convicto de que Deus está ao seu lado, te protegendo e cuidando de você. Se Ele estiver te balançando, é para sobrar apenas aquilo que Ele acha que é indispensável para você. Boa noite, fique com Deus, amém e avante.